Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Esqueci-me da folha das intenções. Traga uma folha das intenções, faz favor. Boa tarde. Vamos celebrar a Eucaristia hoje. O santo que nós celebramos é São Pio V, um Papa que foi bastante importante na Igreja. Todos são importantes, mas uns mais que outros. Foi um Papa reformador que reformou a Igreja e nós temos que seguir o exemplo dele. Muito obrigado. E saudamos todos aqueles que em casa nos acompanham, os nossos doentes, por quem rezamos, por quem intercedemos, junto do Pai, por todos. Celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja, é bom repeti-lo, que foi fundada a partir do sonho, da vontade, da união, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E eu digo sempre estas qualidades porque não são qualidades que estejam muito na moda hoje. E por isso eu tenho muito gosto em repeti-las, em repetir estas virtudes para que realçá-las, porque eram estes valores que sempre nortearam a primeira geração, os fundadores das nossas igrejas que foram construídas nas várias terras para onde emigramos. Vamos também celebrar e lembrar Vinícius Pereira, Armindo Valente, Maria José, Paulo e Rosa Maria e Carlos Valente, Paulo e Rosa Maria. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor, que suscitaste na vossa Igreja o Papa São Pio V para defender a fé e restaurar a dignidade do culto divino, concedei-nos por sua intercessão a graça de participar nos santos mistérios, com fé viva e caridade generosa, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, disse Paulo na sinagoga de Antioquia de Pisídia: Irmãos, descendentes de Abraão, e todos vós que temeis a Deus, a nós foi dirigida esta palavra da salvação. Na verdade, os habitantes de Jerusalém e os seus chefes não quiseram reconhecer Jesus, mas, condenando-o, cumpriram as palavras dos profetas, que se leem cada sábado. Embora não tivessem encontrado nada que merecesse a morte, pediram a Pilatos que o mandasse matar.
cumprindo tudo o que estava escrito acerca dele, desceram-no da cruz e depuseram-no no sepulcro. Mas Deus ressuscitou dos mortos, e ele apareceu durante muitos dias àqueles que tinham subido com ele da Galileia a Jerusalém, e são agora suas testemunhas diante do povo. Nós vos anunciamos a boa nova, de que a promessa feita a nossos pais, Deus a cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Se acreditais em Deus, acreditai também em mim. Em casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito que vou preparar-vos um lugar. Quando eu for preparar-vos um lugar, virei novamente para vos levar comigo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Para onde eu vou, conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como poderemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. No Evangelho de São João, que nós acabamos de ouvir e que é um tema que São João apresenta muitas vezes, Jesus é apresentado como o caminho que vai para o Pai. O caminho para o Pai. Nós, para chegarmos a Deus, temos que passar por Jesus. E neste Evangelho de São João, no capítulo 14, versículo 1 a 6, São João diz-nos isto: nós, para chegarmos ao Pai, temos que passar por Jesus. É por Jesus que lá chegamos. E diante de tantas dificuldades pelo que passamos, situação de traições, abandono, desconfiança, injustiças, calúnias, fofocas, comentários, doenças, desemprego, a situação financeira muito débil, que nós, perante esta pandemia, não sabemos como tudo ficará. Nós temos que continuar a anunciar, como São João: Jesus é o caminho para Deus. Jesus é o caminho para o Pai. Ele vem nos indicar este caminho.
Assim como ontem, ante a sua partida para o céu, Jesus confortou os seus discípulos para que não se preocupassem. Assim também hoje, e neste Evangelho acontece. Jesus conforta, não vos preocupeis. E Jesus neste Evangelho dirige uma palavra de conforto. Ele mostra-nos que não nos deixa abandonados. O nosso Deus é um Deus presente, apesar de nós muitas vezes andarmos distraídos e não vermos os seus sinais. É preciso vivermos a certeza de que Ele está no meio de nós, dando-nos forças e coragem para que cada dia avancemos seguindo rumo à meta. Sabemos que o caminho é duro demais e muitas vezes parece infindo. E o melhor, muitas vezes, nós dizemos, o melhor é sentarmos-nos e desistir. E é assim que muita gente faz. Senta-se e desiste. Todavia, Jesus não nos veio apresentar esse método de nos sentarmos e desistir. Apresentou-nos o mérito, a vitória, o segredo, o trunfo de tudo isto está a saber que enquanto caminhamos, ouçamos e sintamos ecoar dentro de nós as santas palavras de Jesus. Não se perturbe o vosso coração, creiam em Deus e creiam também em mim. E é este o caminho que Jesus nos apresenta. Com Jesus e por Jesus nós somos mais vencedores. Ele é a única solução da nossa vida. Ele é o caminho que nos conduz à casa do Pai. Noutros evangelhos, Jesus lembra-nos a figura da porta. São João hoje diz que Jesus é o caminho, mas também temos a imagem da porta. Jesus é a porta de entrada para a casa do Pai, porque Deus enviou o seu Filho para nós termos acesso à casa do Pai, aceitando as suas propostas, aceitando aquilo que Ele nos diz. Se com fé, confiança e perseverança clamares por Ele, virá erguer-nos, ainda que estejamos no fundo do poço. Porque com Jesus e pela força da oração, tudo pode ser mudado. Isto não são imaginações, falácias, sofismas. Quem nos garante é Jesus. Quando eu for e preparar um lugar para vós, voltarei e levarei comigo para onde eu estiver, vós estejais também. Na dúvida de São Tomé, Jesus responde à minha e à nossa dúvida. Portanto, creiamos, acreditemos, professemos a nossa fé em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida que nos conduz até Deus nosso Pai. Nós hoje celebramos o Papa Pio V, que foi um exemplo disto. Aceitou Jesus como caminho e soube caminhar com Jesus. É o Papa número 225. É bom nós lembrarmos os nossos irmãos evangélicos que se separaram da Igreja Católica, às vezes metem umas confusões na cabeça das pessoas, e com os Papas nunca houve dúvida. Foi fundado por Jesus Cristo e tem continuado, umas vezes mais santas, outras vezes com papas menos santos, mas tem resistido pela força do Espírito Santo. O Papa Pio V é o Papa 225. Começou a ser Papa no dia 7 de janeiro de 1566, mais ou menos na época dos nossos descobrimentos, e terminou no dia 1 de maio de 1572, portanto, muito poucos anos foi Papa. O seu papado durou 6 anos e 115 dias. O seu antecessor foi Pio IV
e o seu sucessor foi Gregório XIII. O Papa Pio V foi um Papa reformador. Ia com convicções para reformar a Igreja. Nós hoje, no nosso mundo, temos muitos católicos que foram batizados e que dizem que a Igreja tem que ser reformada. E quando apresentam a Igreja como reformada, é a reformá-la à maneira do mundo. Temos que nos adaptar ao mundo. Temos que caminhar com o mundo. E às vezes o mundo não sabe para onde anda. E muitos católicos continuam a dizer isto. Temos que nos adaptar. A reforma, quando se pensa em reforma da Igreja, é adaptar a Igreja ao mundo. E não foi isto que os grandes reformadores da Igreja fizeram. O Papa Pio V não adaptou a Igreja ao mundo, mas reformou a Igreja. E nós temos que pensar nisto. O Papa Pio V, quando chegou a Roma, continuou a sua vida de meditação, de oração, de valor ascético, não ficou perturbado por ser nomeado Papa. Com um trabalho humilde, um trabalho simples de reforma. E começou logo a fazer, portanto, começou em 1566 e terminou em 1572, portanto, 6 anos de Papa. O Senhor chamou e fez muitas reformas à Igreja, reformas tremendas. Convidou a Igreja a ser humilde, sobriedade. Havia junto do Vaticano muitas coisas escandalosas de pecado, de maus comportamentos, e ele tentou limpar aquilo. Mas havia gente a tirar lucro dos pobres, é sempre assim. Há gente, quando nós vemos muitos pobres, nós vemos, por exemplo, agora os nossos drogados, rapazes e raparigas aí de 20, 30 anos, curvados, que a gente nem sabe porque é que andam curvados. Não foi por trabalho. O que é que a droga fez neles? Isto não era. Eu estou aqui há 10 anos e não se via isto há 10 anos aqui em Kingston. E é feliz. E, portanto, quem é que tira lucro disto? Quem é que se aproveita disto? Eu, outro dia, a conversar com pessoas católicos, o governo tira muitas taxas. E a justificação das taxas. Mas nós não somos capazes de ver além. Até o que está a fazer às pessoas? O que está a reduzir as pessoas? E quem é que está a ter lucro? Quem é que meteu isto na cabeça da maioria das pessoas? As taxas. E é uma justificação que anda por aí. Tão triste. Tão triste. E nós agora, por exemplo, basta andar aqui em volta da igreja, aqui por todo o lado, é um fenómeno terrível. Eles não têm culpa. E o Papa, na altura, limpou, mas não limpou os pobres, limpou quem estava por trás. E quando se fala de reformas, nós temos que pensar no que é que são as reformas. Também havia alguns clérigos que não eram clérigos por vocação, mas eram clérigos por nomeação, eram de famílias de prestígio e, portanto, eram colocados, mas levavam uma vida nada com o testemunho do Evangelho. E o Papa obrigou todos, por exemplo, aqueles que eram bispos, a ir viver nas suas dioceses, porque eles viviam em grandes palácios das suas famílias, e recebiam a renda das paróquias, os padres, os leigos, todos a trabalhar, e eles recebiam. Este Papa, foi odiado, foi maltratado, porque obrigou todos
a voltarem para as suas dioceses, para o seu lugar, não era a renda. A Igreja já passou muitas dificuldades ao longo da história e devem-se a estes homens corajosos, humildes, com uma humildade tremenda, que punham o dedo na ferida. Os frades estavam dentro do convento, andavam na rua, convidavam, porque iam muitos para frades, muita gente da alta, grandes festas, convidavam os seus amigos. O que é que tu prometes no dia dos teus compromissos? Cumpres. Ponto final. Não queres? A porta está aberta. E introduziu o catecismo. Um dos problemas hoje, um dos problemas da Igreja hoje é a doutrina. Olhar para os nossos filhos, para os nossos netos, o que é que eles sabem da Igreja Católica? Só mal. Só aquilo que lhe meteram na cabeça e coisas más. Não sabem nada. Não sabem absolutamente nada. Só o mal que lhe meteram na cabeça. Este Papa, o Papa Pio V, foi um grande reformador. Mas indo àquilo que importava, nós precisamos de uma reforma dentro das nossas famílias. A grande maioria não sabe absolutamente nada da Igreja Católica. Nada. Mas tem uma opinião super negativa. Super que lhe foi metida. E nós precisamos de estar atentos. Nós estamos a viver a pandemia e uma das coisas que a mim me inquieta é, não vejo ninguém refletir como é que se viveu as outras pandemias. Houve um conjunto de promessas, mas não ouço ninguém dos intelectuais, como é que viveram os nossos antepassados. Ainda ontem celebrámos Santa Catarina de Sena, que viveu no tempo da peste negra. A irmã Lúcia, em Fátima, escreveu sobre a pneumónica, como a família dela viveu há 100 anos, a pneumónica. Jacinta e Francisco morreram da peste há 100 anos atrás. Como é que eles viveram? Ninguém se interroga. E todos temos que dizer amém. Amém, é assim, é por aqui. E uma das constatações que nós estamos a verificar, e a pandemia está a trazer ao de cima, é que quisemos passar esta pandemia sem Deus. É uma novidade. A grande novidade talvez seja esta. É passar esta pandemia com a ciência, com determinadas certezas, sem certeza nenhuma. Deus não é preciso cá. Os nossos intelectuais, os nossos cientistas, os nossos políticos resolvem o assunto. Será? Será assim? Será que vão resolver assim o assunto? Mas é aquilo que se verifica. Até em muitos sítios, a fechar igrejas, a proibir que se reze, a proibir que os cristãos entrem, passar esta pandemia sem Deus. É um dos sinais que vai ficar. E muitos católicos colaboram. Ontem recebi de Portugal alguém a dizer: parece que os católicos não estão preocupados. Estão em casa, muito sossegadinhos, vem cá bater o meu cheque. Nós vivemos cá no Ocidente, temos sobretudo as reformas, temos o nosso cheque, temos a nossa reforma, e está tudo a correr às mil maravilhas. Portanto, não nos esqueçamos que nesta primeira pandemia, na história, há uma arrogância de passá-la sem Deus. E que não sei com as consequências. Não sei onde vamos parar. Não sei quem de nós vai sobreviver. Não sei se vai sobreviver. Até agora, Deus tem-me dado essa graça. Aquilo que sei é que, sabendo a história, conhecendo aquilo que os nossos antepassados passaram, nós temos que nos virar para Deus e não aceitar esta proposta.
Há um fenómeno aí chamado globalismo, que eu tenho falado várias vezes. A maior parte dos católicos ninguém sabe do globalismo. Hoje, um espanhol dizia que tem ido a muitas conferências, tem perguntado a economistas, tem perguntado a filósofos, a professores de história, a políticos, o que é o globalismo? E cada um fala para o seu lado. Mas sabemos que há políticos a dizer que isto é a maravilha, que isto é a solução do mundo. Mas fala-se com um, fala-se com outro, fala-se com outro, ninguém sabe. Um economista diz isto, um político diz aquilo, os mais à esquerda dizem uma coisa, os mais para aqui dizem outra. Viremo-nos para Deus e deixemo-nos de arrogâncias. Nenhum problema do mundo ao longo da história foi resolvido com arrogância, mas sim por homens e mulheres humildes. Santa Catarina de Sena, que nós celebramos ontem, era analfabeta e é a mulher mais importante do segundo milénio. Ninguém tem dúvidas, pela sua coragem, pela sua forma, onde foi bater, que conseguiu que este problema da Igreja e do mundo ocidental, de dois papas, que foi o princípio da divisão da Igreja, de Avignon em França e de Roma, ela conseguiu a união. Uma mulher analfabeta que não sabia escrever, não sabia ler, não sabia nada, mas tinha um amor. E hoje o Papa Pio V, um homem que não teve medo, humilde, simples, com vida austera, mas sempre com os olhos em Deus. Eu não sei onde é que isto vai parar, mas sei que uma arrogância tão grande de querer passar esta pandemia sem Deus que me mete medo. Eu tenho medo. Mas sei que Deus não nos abandona e que no Evangelho de hoje o Senhor dizia que é o caminho e que nós temos que ir com Ele. Podemos ser um, pode ser dois, pode ser três, podemos ser só nós a aceitar a proposta de fazer o caminho através de Jesus Cristo, mas Jesus Cristo continua a dizer-nos e a chamar-nos que é o caminho. E não tenhamos medo, seja qual for a nossa carga, e há cargas terríveis. Há gente que vive profundamente ao nível dos santos, dos maiores santos da história da Igreja. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, peçamos ao Pai que está nos céus, que dê à sua Igreja pastores santos, que sintam os problemas dos mais pobres, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja Santa, Católica e Apostólica, para que, por intercessão do Papa São Pio V, Deus a faça resplandecer em santidade, oremos. Senhor. Pelos bispos, presbitérios e diáconos, para que presidam com a fé a liturgia renovada e ajudem os fiéis a celebrar sempre melhor, oremos. Pelos missionários, religiosas e irmãos leigos que trabalham nos países da missão, para que vivam e falem como Jesus, oremos. Pelos cristãos a quem a vida desorientou depois de terem conhecido o Evangelho, para que voltem a professar a fé em Cristo, oremos. Pelos membros da nossa Assembleia, que participam cada domingo nos santos mistérios, para que os recebam e amem sempre mais, oremos. Deus de misericórdia, ouvi benignamente os vossos servos e por intercessão do Papa São Pio V, concedei-lhes as graças que vos pedem por Cristo nosso Senhor.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos, e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Senhor, fonte de liberdade e de salvação, acolhei benignamente os dons da vossa família e concedei-lhe o auxílio da vossa proteção, para que não perca as graças recebidas e alcance os bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Porque, vencendo a antiga corrupção do pecado, renovou a vida do universo com uma nova criação e restaurou o género humano na sua integridade original. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, Santo, Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças, partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, cujos nomes pronunciamos no início desta Eucaristia. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso,
na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que suscitaste na vossa Igreja o Papa São Pio V para defender a fé e restaurar a dignidade do culto divino, concedei-nos por sua intercessão a graça de participar nos santos mistérios com fé viva e caridade generosa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã é dia de São José o Operário. A imagem que nós temos na nossa igreja é a imagem própria, porque temos o dia em março, dia 19 de março, o dia de São José Pai, e amanhã é o dia de São José Operário. Portanto, convidamos a todos a colocarem as suas orações a São José. E também amanhã é o primeiro dia do mês de maio. Convidamos todos a rezarem o terço. Inscrevam, se fizerem favor, continuem-se a inscrever e a difundir o nosso terço, que nós rezaremos. E estamos a convidar várias paróquias portuguesas, vários no Canadá, e se aparecerem de outros lados também, para rezarem connosco durante este tempo de maio, para estarmos unidos em oração. E já tenho alguns senhores padres que já me disseram que sim, portanto, e alguns de bem longe, até da província de Alberta, a quem nós agradecemos, que já nos disseram que vão estar connosco a rezar o terço neste mês de maio, um dia ou dois, e vamos continuando a convidar toda a gente para estarmos unidos através destes meios, em oração. Portanto, continuem a inscrever-se, se fizerem favor. Nós agradecemos porque nos anima, porque nos dá força, e estarmos todos unidos em oração durante estes tempos difíceis e sobretudo neste mês de maio. Desejo a todos boa noite e deem paz e que o Senhor vos acompanhe.